3, 2. Boa noite! Tá difícil, né? Segurar a emoção. Alguém me belisca para saber se é verdade mesmo que nós estamos no nosso tão almejado congresso USAF, né? Sentimos medo, tristezas, incertezas, angústias, ansiedades, saudades de pessoas que poderiam estar entre nós e já partiram, né? Mas nunca deixamos de sentir a presença constante do Senhor conosco, né? Isso foi fundamental para enfrentarmos o que enfrentamos, porque sabemos que Ele nunca nos abandonou. Fomos tentados a desistir. Pessoas disseram que não daria certo, que a gente devia deixar para outra data, que não valeria a pena, que estávamos numa pandemia, mas o que nós fizemos? Nós oramos, né? E o Senhor dizia, vai, que eu sou contigo, prossiga, né? E nós fomos, mesmo em meio a toda a pandemia, sentindo a presença do Senhor, abrindo portas e nos dirigindo, e hoje estamos aqui, né? Nós confiamos naquele que está sentado na sala de comando do universo, e para a glória de Deus e para Ele, não por nós, né? Mas estamos aqui e hoje em mais um congresso USAF, nós entendemos que não fomos nós, mas foi Ele quem abriu portas, foi Ele quem nos trouxe até aqui. E por isso, nesse momento, nós queremos dizer ao Senhor que toda glória é ao nome dEle. Amém? Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Iremos cantar agora o hino nacional da USAF, Mensageiras Somos. Mensageiras somos do Senhor, Cristo nosso galardão. Mães e filhos servindo com amor, de geração a geração. Caminhemos servas com temor, proclamando a salvação. Esqueçamos o amor e compramos
Agora iremos cantar a música Elevo os meus olhos para os montes, baseado no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Numa cruz cravado pelo amor, os evangelhos são bilhete. Eu não posso medir, nunca
Agora eu quero chamar a irmã Fernanda. Boa noite, irmãs. Em Salmo 139 diz, a partir do 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a tua destra me susterá. Confesso às irmãs que essa usar está sendo um pouco diferente, questão de emoção, né? A gente se emociona sempre que vem a usar, mas essa em especial está aflorando. Então eu acho que não sei nem se eu consigo cantar, né? Se eu começar a chorar, mas espero em Deus que consiga. Mas quero louvar ao Senhor com essa música. Eu não posso fugir do teu espírito, porque nós vivemos dias maus, mas Deus sempre esteve conosco, no mais profundo abismo, em qualquer lugar, né? Na pandemia, nas tormentas da vida, né? Deus sempre foi conosco. E esse congresso é um milagre, é o agir do Senhor. Deus é muito, muito lindo. E ver isso aqui, a gente fica emocionada mesmo, não tem como não ver Deus, né? Na nossa usada. Seu abismo eu desci.
Finalizando agora esta parte, quero chamar a irmã Rizomar para apresentar o preletor desta noite. Boa noite. É com grande alegria que nós da USAF estamos aqui. Enquanto começamos, eu estava lembrando de grandes mulheres que em 1960 iniciaram essa obra. Posso lembrar o nome de duas que eu sei que ainda estão vivas. Antônia Guedes, e eu acho que a outra é Dona Irene. Talvez, eu não sei se tem outra, mas eu acho que não. Janete estava, Janete? Desculpa, Janete também estava naquele dia. Sei, um dia eu estava lendo sobre essas mulheres e meu coração se encheu de alegria. E é bom a gente ver como Deus tem proporcionado mulheres e mais mulheres durante todos esses anos, 61 anos, para levar esse trabalho que é muito gratificante. Dou graças a Deus por eu estar envolvida nessa obra, porque de fato é um grande privilégio. E eu hoje quero apresentar com grande alegria o nosso preletor, que por cima é o meu pastor. Ele está aqui com sua esposa. Eu queria que ele e ela se levantassem. É conhecida de todos vocês. É o pastor Marcos Paulo e sua esposa Francinete. E é com grande alegria que eu convido agora o pastor a se fazer presente aqui para nos trazer a palavra de Deus. Deixando de lado os protocolos. Boa noite, irmãs. Senti-me agora duplamente abençoado. Ok, queridas, por favor, quem ainda permanece com o celular, com a internet daqui ligada, desligue, está atrapalhando a transmissão, ok? Então, as irmãs da diretoria pedem, por gentileza, vocês desliguem os celulares. E como eu digo lá na igreja, bom, a menos que você precise realmente estar com o celular ligado, ok? Deixe ele no volume baixo, caso seja necessário receber alguma ligação. Se não, coloque no modo avião e assim você vai poder ter toda a atenção direcionada para a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Nossa mensagem de hoje é uma mensagem temática. Eu quero desde já parabenizar as irmãs pelo título Eu e Deus, porque ao mesmo tempo que é um título que tem me desafiado a falar, a minha e minha esposa, quando nós estávamos nos preparando para o estudo, além de nos desafiar, ok, nos deixou assim profundamente perplexos. O que é que nós podemos falar juntando essas duas maravilhosas palavras, ou três, né? Eu e Deus. São inúmeras possibilidades que nós podemos trabalhar esse tema tão abençoado. E entre eles, nós selecionamos alguns, e agora eu vou estar apresentando primeiro a vocês, eu e Deus. Juntando então essas palavras, eu só posso pensar em filiação divina. E é sobre isso que eu quero falar para as irmãs nessa noite. Quando juntamos essas duas palavras, Deus e a palavra eu só consigo pensar, antes de tudo, de filiação divina. Então, nessa noite eu quero falar para as irmãs sobre o fato de sermos filhos de Deus. Ao longo dos anos, de acordo com o passar, né, dos anos que temos de fé, alguns temas parecem que se esfriam na nossa mente. E um deles é justamente esse. Você já parou para pensar? Você é filha de Deus. O que é que isso significa? Que valores isso trouxe para a sua vida? Como isso modificou suas escolhas?
como isso ainda hoje aquece o seu coração. Então, para falar sobre filiação divina, eu selecionei 3 textos para nós estarmos meditando nessa noite. O primeiro deles encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 1, em 2 versículos bem conhecidos, 2 versículos usados no evangelismo, mas que eu quero começar por eles, aplicações para que nós possamos reaquecer o nosso coração diante dessa verdade bíblica. Somos filhos de Deus. O Evangelho de João, então, capítulo de número 1, versículos de números 11 e 12. Como eu falei, sei que muitas podem dizer de cor esse texto aqui. João, capítulo de número 1, versículos de números 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos orar? Somos gratos, Senhor Deus, pela tua bondade. Obrigado pelos cânticos que já temos entoado, cânticos que louvam o teu nome, que nos trazem a memória, que nos levam às lágrimas. Queremos te agradecer, Pai, pela comunhão que nós desfrutamos contigo. E nessa noite, através da tua palavra, que nós possamos refletir, Senhor, nesta grande bênção que temos, a filiação divina. Que o Senhor, que já tem abençoado desde os preparativos para esse momento, desse congresso, continue a nos guiar em tudo, Pai, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao pensar no tema filiação divina, ou então somos filhos de Deus, nós devemos recapitular um pouco o que o mundo já chamou de filhos de Deus e o que a Bíblia Sagrada chama de filhos de Deus. Quando nós ouvimos talvez a primeira expressão de filhos de Deus na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 1. E já vem em um texto que é complicado de explicar. Porque filhos de Deus, ali pode tanto ser anjos, como filho de Deus também pode ser filho de pessoas importantes. É uma briga que até hoje não foi resolvida. Mas é interessante que, apesar de ser um ou outro, não chegamos ainda a um consenso. O título Filho de Deus eleva as pessoas que o possuem a uma categoria diferente. Nós podemos ser chamados de filhos dos nossos pais, nós podemos ser chamados, como já cantamos hoje, filhos da pátria chamada Brasil. Mas esse título, Filhos de Deus, é uma honraria da qual nós nunca mereceríamos receber. E é justamente em relação a isso que João, no prólogo ou na introdução do seu evangelho, ele destaca para nós. Pela escolha de Deus no passado, Israel merecia o título de ser chamado filhos de Deus, povo de Deus, filhos de Deus. Se você lembrar, chegou a um ponto desse relacionamento entre eles e Deus, que eles não valorizando mais a categoria de serem filhos de Deus, eles ouviram da boca do profeta Oséias, no capítulo 1 do livro de Oséias. Oséias precisou ter um filho, e esse filho levou um nome enigmático. Esse nome que seria aplicado ao povo de Israel. Você lembra qual é um dos nomes dos filhos de Oséias, que mostra como a relação entre eles e Deus estava perturbada? O nome é Lo-Ami, não meu povo. Chegou a um ponto no relacionamento de Israel para com Deus, que Israel deixou de agir pela fé. E por causa disso, deles foi retirado, primeiramente, ou possivelmente, apenas naquele momento em que Oséias estava ministrando, deles foi retirado o título povo de Deus. Porque não estavam vivendo à luz do título a que eles haviam sido chamados. E essa verdade repercute aqui em João, capítulo de número 1, versículo de número 11. Mais uma vez vemos o povo de Deus rejeitando a Deus, rejeitando a relação com Deus e, consequentemente, rejeitando o título de filhos de Deus. O versículo número 11 nos diz isso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O versículo de número 12 vai fazer um contraste trazendo esperança. Para aqueles que não souberam valorizar o título filhos de Deus, esses perderam.
mas aqueles que não participaram da chamada de Abraão, aqueles que não eram levados a pertencer ao povo de Israel, a um povo distante, como Jesus fala no Evangelho de João, a ovelhas de outro aprisco, que somos nós. Foi estendida justamente a mão de Deus para nos trazer ao seio da sua família. E essa verdade está presente no versículo de número 12. Eu sempre peço lá na igreja que os irmãos leiam com muita atenção as palavras que nós temos aqui. O versículo de número 12 começa com uma palavrinha que ela é mágica, digamos assim, dentro do texto bíblico. Quando as minhas irmãs estiverem lendo a Bíblia anualmente e vocês virem a palavra mas, porém, entretanto, às vezes logo em seguida vem a palavra Deus. Em outros momentos fica implícita a ideia da palavra Deus no versículo. Mas o que importa é que o versículo de número 12 nos chama para um grande contraste que ocorre. Ele veio para o que era dele, e esses não receberam. Isso poderia causar para nós tristeza. Mas a primeira palavra do versículo 12 nos chama a atenção para o fato de que o plano de Deus nunca pode ser frustrado. Os homens podem abandonar a Deus, mas Deus nunca deixará de cumprir a sua palavra. É por isso que o versículo 12 começa com essa palavra mágica, essa palavra maravilhosa, muitas vezes colocado no Novo Testamento para introduzir grandes verdades teológicas, verdades bíblicas. Houve sim a rejeição à filiação de Deus. Houve sim a rejeição de querer ser chamado filho de Deus. Mas aprendamos, nada frustra o plano de Deus. Aquele povo não quis. Mas o Senhor, cujos planos jamais podem ser mudados, ele diz no versículo de número 12: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O plano de Deus não pode ser frustrado. Aquilo que foi oferecido primeiramente a Israel, agora é oferecido a nós gentios, não porque Deus não vai mais tratar com Israel. Sabemos, à luz de Romanos, capítulo de número 9, até o capítulo de número 11, que o plano de Deus com Israel ainda permanece. Israel não frustrou o plano de Deus. Pelo contrário, na falha humana, Deus é capaz ainda disso, na falha humana, trazer louvor para o nome dele. Porque enquanto os judeus rejeitaram ao Cristo, nós o recebemos. Enquanto os judeus se afastaram de Cristo, Deus nos trouxe para próximo do seu Filho. Nós, como disse o apóstolo Paulo, que estávamos distantes de Deus, distantes da palavra dele, das promessas dadas aos patriarcas, nós, um povo desconhecido, que não éramos povo de Deus, filhos de Deus, fomos trazidos a essa comunhão. Então, em lugar de o versículo de número 11 e 12 falar sobre, olha, Deus não sabia mais o que fazer, então o plano A de Deus falhou, agora Deus entrou com o plano B. Não, o plano de Deus não falhou. Pelo contrário, na rejeição de Israel, Deus contempla aqueles que não eram de Israel. O capítulo 9 a 11 de Romanos, se os irmãos, as irmãs depois quiserem ler com mais atenção, mostra justamente isso. No tempo em que vivemos, no momento em que Israel, ele negou, ele rejeitou a Cristo, foi aberto uma temporada chamada na teologia bíblica de a época dos gentios ou o período de graça derramado aos gentios. O Senhor ainda voltará a tratar com Israel. Quero deixar isso bem claro. O plano de Deus não pode ser frustrado de forma alguma. Pelo contrário, na falha humana, Deus ainda é louvado. E na falha de Israel, todos nós que estamos aqui, fomos abençoados por Deus, porque Ele nos legou, Ele nos transmitiu algo que nós não conhecíamos, algo que nós nunca mereceremos. E isso é filiação divina. O texto termina dizendo que Deus não nos escolheu porque nós somos bons, mas o texto termina dizendo que é a fé que Ele próprio nos deu, que nos capacitou para vivermos filiação divina. Então as palavras eu e Deus devem nos lembrar disso. Quando essas duas palavras se encontram, você deve refletir: não merecíamos. Deus nos trouxe a categoria de filhos, Deus trouxe as irmãs a categoria de filhas.
Algo que o mundo buscava, riqueza, glória, Deus concedeu glória àqueles que não buscavam. Deus concedeu, além da riqueza humana que os homens tanto buscam, Deus nos concedeu, irmãos, o maior privilégio que alguém pode ter na vida. É o privilégio de ser filho de Deus. Uma última palavra para ser dada aqui sobre essa expressão, filhos de Deus, é que no texto bíblico, quando Paulo escreve, quando Pedro escreve no Novo Testamento, eles possuíam pelo menos 3 palavras diferentes para poder chamar na expressão filhos de Deus. Ele poderia ter utilizado a mesma palavra, ou o mesmo sentido de filho, quando é aplicado com o Senhor Jesus. Filho de Deus, quando essa palavra aparece com Jesus, significa que ele é o filho que merece receber a herança do Pai. Na nossa linguagem aqui, seria aquele filho que chegou na maioridade. É o filho que responde socialmente, judicialmente por si, mas também é o filho que tem o direito de herdar aquilo que é do Pai. Quando a palavra filho é aplicado a mim e a você, não é essa. Quando essa expressão é utilizada para nós, ela traz uma nova cor, uma nova ideia sobre o que é essa relação eu e Deus. Nós poderíamos, talvez, retraduzir o versículo dizendo: deu-lhes o poder de se tornarem nenéns de Deus, bebês de Deus, filhinhos que sempre vão depender de Deus. Quando, mais uma vez eu digo, o título Filho de Deus é aplicado a Jesus, é honra, que demonstra que ele é o filho que merece receber a honra, que merece receber a herança do Pai. Quando ela é aplicada a vocês, irmãs, quando ela é aplicada a mim, ela nos deixa uma maravilhosa lembrança. Sabe que muitas vezes as que são mães novas ou agora estão experimentando o serem avós, você lembra quando seus filhos eram pequenos? E muitas, eu não vou dizer todas, quantas não queriam que os filhos sempre ficassem bem próximos de si? A expressão popular é não sair de perto da saia da mãe. Você já quis que seus filhos fossem assim? Eles cresceram, tomaram seu rumo, casaram, hoje possivelmente podem ser pais e mães. O nosso desejo de ver os nossos filhos sempre dependentes de nós, que não é uma coisa tão boa assim, porque como as flechas na mão do arqueiro, os filhos são preparados por nós para serem lançados, nós não podemos deixar os filhos tão pertinho de nós como nós queríamos. Mas isso é diferente. Quando esse texto te chama de filha de Deus, quando esse texto me chama de filho de Deus, ele está usando no sentido de que nós nunca seremos independentes de Deus. Para ele, sempre nós seremos como aqueles filhos que quando estão doentes, precisam que a mãe leve a medicação até a boca. São aqueles filhos que muitas vezes ainda não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. São os filhos em total dependência da mãe, total dependência do pai. Então, mais uma vez, Deus nos chama para uma relação maravilhosa. Ser filho dele é algo que nós nunca mereceríamos. E ser dependente dele é algo que nós não procuraríamos naturalmente. Cá entre nós, somos muitas vezes orgulhosos, somos muitas vezes independentes. Depender de uma pessoa, isso não é muito para alguns dos que estão aqui, não. Depender e mostrar sinal de fraqueza, jamais. Prefiro pegar e fazer com minhas próprias mãos e ser alguém independente. Essa é a palavra da ordem, empoderamento feminino. Mas o que Deus chama vocês, irmãs, a relembrarem, vocês são filhas de Deus, porque antes de tudo, vocês são dependentes dele. Nós somos dependentes deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos dependentes da Trindade. Então, para pensar na relação entre essas palavras, lembre de filiação divina. E no primeiro ponto da filiação divina, lembre disso. Ser filha de Deus, minha irmã, é uma graça que nós nunca poderíamos alcançar. Ser filha de Deus é uma graça que nunca poderíamos alcançar.
O segundo texto que eu quero destacar para as amadas irmãs nessa noite, acerca da filiação divina, está no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16. Esse versículo tem uma relação muito profunda comigo e eu com ele. Eu não sei quantas aqui tiveram dúvidas no período de novas convertidas acerca da sua salvação. É um fenômeno que, de certo modo, nós pastores temos observado um aconselhamento bíblico, em alguns momentos. Novos convertidos, olhando para si, às vezes não veem aquela mudança que já queriam ver em si. Usando o bom termo cearense, avechados para ver o fruto do Espírito Santo na sua vida. Mas vai sendo tentado aqui e se sente incapaz. Vai sendo tentado ali e sabe o que acontece? Começa a duvidar até mesmo da própria salvação. Eu experimentei isso quando eu era criança. Cristo me alcançou aos 8 anos de idade. Então, em determinados momentos eu me via louco. O que é que eu posso fazer para merecer ser filho de Deus? Então, se esforçava o máximo possível, mas como todo mundo sabe, quando mais buscarmos essa perfeição, nós mais seremos conscientizados de que somos pecadores, de que não podemos alcançar sozinhos o céu sem a ajuda de Cristo. Esse versículo aqui, irmãos, 8:16 de Romanos, veio para mim como um bote salva-vidas. Veio para mim como aquele remédio que aquela ferida da dúvida trazia quando eu era criança, a inconstância de muitas vezes, quando o pastor pregava na igreja, eu queria levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus. Alguém dizia, mas tu já aceitou, menino. Oh, muitos têm essa ideia, não, eu pequei, então eu tenho que aceitar Jesus de novo. Isso é muito comum na nossa cultura evangélica do Brasil. Você pecou, pronto, deixou de ser filho de Deus. E quantas vezes você não queria levantar a mão, ou falar com um pastor, ou com uma conselheira, um conselheiro cristão, para você aceitar Jesus novamente? Esse versículo me ensinou, entre outras coisas, olha só o que ele diz para nós. Mas o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Certeza da salvação não é algo que pode ser passado por uma outra pessoa. Certeza de salvação é algo que somente o Espírito Santo, que nos cela, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, tendo crido no Evangelho da verdade, no Evangelho da graça, fortes, selados com o Espírito Santo da promessa, aguardando o dia do resgate. Então, certeza da salvação, se isso ainda paira ou atormenta o teu coração, você só pode vencer isso se você tiver o Espírito Santo na sua vida. Você só pode vencer isso se você já tiver entregue sua vida a Jesus. O que é que isso quer dizer, pastor, com isso? Irmãos, dúvidas vão pairar muitas vezes em nossa vida. Dúvidas vão pairar. Algumas dúvidas vêm para mal. Tiago nos ensina isso. Que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levantada ou levada de um lado para o outro. A dúvida ruim é aquela que fez Zacarias, quando ouviu a mensagem de Gabriel, ficar mudo, porque é uma dúvida que zomba de Deus. Não, o Senhor não é capaz de fazer isso. Em outras palavras, era o que Zacarias estava dizendo para o anjo Gabriel. Mas uma dúvida que nos leva a nos prostrar diante da cruz de Cristo. Uma dúvida que nos faz prostrar diante do Pai das luzes, em que não há variação. Nós variamos de ânimo, nós variamos às vezes até de certeza. Quantas de vocês chegaram a pensar em não vir mais para esse congresso? Quantas deram um nome e de repente disseram, será que eu vou? Será que vai ser bom? Será que fulana vai estar lá? A dúvida paira sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. É como algumas aves que voam por cima e nós só temos que ter o cuidado para não fazer ninho na cabeça. Mas as aves nunca deixarão de voar sobre sua cabeça. Não deixe ela fazer ninho, mas impedir que elas voem sobre sua cabeça, isso vai ser difícil. Isso vai ser muito difícil. Existe, então, uma dúvida que poderíamos chamar de uma dúvida boa. Sabe o que é essa dúvida boa? É a dúvida da curiosidade.
é a dúvida que está por trás das crianças que perguntam tanto e querem aprender. Você já viu a criança naquela etapa que ela pergunta tudo? Às vezes dá um pouquinho de raiva, não é? Mas o que é isso, o que é aquilo? Você já explicou tanto, mas ela tem aquela dúvida sadia que impulsiona ela para conhecer. Se por acaso paira ainda no coração das irmãs, ou de alguma das irmãs, a dúvida: pastor, como é que eu posso saber que eu tenho Cristo como meu Salvador? Como é que eu posso saber que Ele está comigo, que eu sou filha de Deus verdadeiramente? Primeiramente, você creu, de acordo com o que diz o texto de João 1, versículo 12? Ele nos fez. Quando diz Ele nos deu o poder, é a mesma coisa que nós falarmos. Ele nos fez filho dele. Você então reconheceu que a filiação divina é uma obra de graça? Amém. Então você está aprendendo. Agora o versículo de número 16 que eu falei para vocês. Olhem só como nós podemos ter certeza da nossa salvação. Não é uma fórmula mágica. Não é algo para eu pedir, olha, repita tantas vezes determinada frase até você se convencer. É uma frase simples. O texto diz: o mesmo Espírito. E nas nossas versões escritos com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Certeza de salvação é algo que é recebido quando estamos em relacionamento com Deus. Quando foi que você começou a se relacionar com Deus? Quando você creu no Evangelho. Em algum momento você deixa de ser filho de Deus. Você pode às vezes deixar de ser filho obediente de Deus, mas deixar de ser filho de Deus, não. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que diz na palavra dele em Isaías: pode, irmãs, a mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que isso acontecesse, e nós temos pelo menos 2 relatos no texto bíblico. Lembram daquelas 2 mulheres que uma filho morreu e trocou a noite com o filho da outra? Ela esqueceu o amor que tinha pelo cadáver do filho, porque não quis dar nem um enterro decente para o filho amado. Isso aconteceu. Em outro momento, na época do profeta Eliseu, quando Samaria estava atacada pela fome, 2 mulheres que tinham crianças pequenas combinaram: hoje eu mato o meu filho e a gente come, porque não tem o que comer. Amanhã nós matamos o teu e comemos o teu filho. Aquela que esperava que a outra matasse, não viu isso acontecendo. Mas uma mãe teve coragem de matar o filho e comer a própria carne. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? É uma coisa que vocês, irmãs, que experimentaram maternidade, sabem que isso é um absurdo. Mas esse absurdo já aconteceu várias vezes na história humana. O texto diz: ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. O amor materno é o amor que podemos dizer quase que por excelência é a maneira mais nobre, ou uma das mais nobres, que nós podemos ver dentro da humanidade. É o amor materno. Mas com toda a beleza que o amor materno pode expressar, o amor materno é expresso por pessoas pecaminosas. Então, nessa caminhada de maternidade desde Eva, muitas fracassaram. Muitas comeram seu filho, outras abortaram seus filhos, demonstrando que o pecado humano atingiu e prejudicou até mesmo uma das mais belas expressões de amor humano. Mas lembra que o texto diz: ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de você. Deus chama a maior ou uma das maiores expressões humanas de amor para nós lembrarmos. E ele diz: aquilo que o amor materno fracassar, eu nunca fracassarei com você. É isso que essas palavras nos lembram. É isso que filiação divina deve nos fazer recordar. Porque além de sermos filhos de Deus, da filiação ser uma obra de graça, lembra disso, primeiro ponto da nossa mensagem,
O texto está nos mostrando aqui que a relação ou a filiação que Deus tem para conosco é algo íntimo e é algo também profundo. Pense nas maiores expressões de amor que você pode ver dentro da raça humana. E todos eles falharão em profundidade. Todos eles falharão em intensidade. Mas o amor que Deus tem por mim e por você jamais falhará. Então, se lá no seu íntimo o seu coração lhe condena, João diz: lembre que maior é Deus do que os nossos corações. E se a dúvida ainda da certeza da salvação paira, ou em algumas vezes paira sobre o nosso coração, lembra disso aqui: você já foi selado com o Espírito Santo. Você já recebeu a graça de Deus de ser chamada filha dele. Então, você só deve descansar naquele profundo e íntimo amor que Deus demonstra por nós. Não é o pastor, não é uma denominação, não é nada disso que expressará a certeza que eu e você precisamos de certeza de salvação. O texto então nos diz que é o próprio Espírito Santo que testificará ao teu espírito que você é filha dele. É uma transformação que vai muito além do que qualquer transformação social que possa acontecer. Os governos podem dar aos famintos pão, podem dar moradia, mas não podem tirar uma única alma do inferno. Transformação verdadeira e transformação duradoura só pode vir daquele que nos dá do seu Espírito em íntima e profunda relação, para nós lembrarmos isso. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Vocês são filhas de Deus. Por quê? Porque Deus concedeu a vocês o Espírito Santo. Uma prova do profundo e íntimo amor que Deus tem por mim, que Deus tem por vocês. Então lembrem, obra de graça, filiação divina é obra de graça. Filiação divina é uma prova do íntimo e profundo amor que Deus tem por nós. E isso é demonstrado em Cristo na cruz. E no versículo que estamos vendo aqui, isso é demonstrado pelo Espírito Santo que Ele nos deu. E esse Espírito é que dá a você, junto com a palavra que não pode mentir, a certeza da sua transformação de vida, a certeza de que você, minha irmã, é filha de Deus. Então, vimos aqui o segundo ponto que eu quero expressar para as irmãs nessa noite. Por favor, vamos até o texto agora de Efésios, capítulo de número 5. Nessa passagem temos a mesma palavra que João usou lá no seu evangelho. Filhos de Deus, filhos ou bebês, que são dependentes do pai e da mãe, que nunca poderão sair do lado da saia da mãe ou do pé do pai, porque são sempre dependentes dele. Essa mesma palavra que Paulo usou lá em Romanos 8,16, e agora Paulo novamente usa essa expressão, agora vista em Efésios, capítulo de número 5, versículos de números 1 e 2. Nessa passagem, o apóstolo Paulo não usará a expressão completa, filhos de Deus. Mas é bem fácil de que eu e você possamos compreender que Paulo está falando de filhos de Deus. Olha só o que nos diz o texto bíblico. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Marquem aí, sublinhem a expressão filhos amados, tem o mesmo sentido da expressão filhos de Deus em Romanos 8,17 e também em João 1,12. Tem o mesmo sentido. Mas dá uma olhada agora como essa expressão filho de Deus, ela está recheada de conteúdo para nós. Eu vou dar uma dica de uma outra palavra muito importante para quando as minhas irmãs estiverem lendo a Bíblia. Estão vendo logo no início do versículo 1, a palavrinha pois? Estão vendo aí? Sede, pois. Estão vendo que esse pois aí tem uma vírgula antes e uma vírgula depois? Pois é. Esse pois aí é sinônimo da palavra portanto.
É tanto que eu posso ler, trocando esse pois por portanto, e vocês vão perceber que mantém o mesmo sentido. Vamos testar isso? Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Viram? Nós fizemos a permuta, a troca, e manteve o sentido. Pois é, se a palavrinha mas, lá de João 1,12, é importante, porque apresenta muita verdade doutrinária, bíblica, teológica, não esqueçam mais da palavrinha pois, que fica entre duas vírgulas. Esse é o lugar sagrado dela, viu? A palavrinha pois entre duas vírgulas, primeiro teste. Você vê que ela está entre duas vírgulas, beleza. Segundo teste, tente trocar essa palavrinha pois pela palavrinha portanto. Beleza? Deu certo? Ok. Pastor, o que é que eu posso aprender com isso? Essa palavra pois aqui, ela está no lugar estratégico. Ela olha para mim, para você e diz: releia o que eu acabei de dizer em cima. Ok? Então essa palavrinha é como uma placa de trânsito. Ela pede que você faça a convenção, a curva e retorne para a direção de onde você veio. Então, para entender o filho amado aqui, nós precisamos dar uma olhadinha no que vem lá do versículo de número 25 e vai até o versículo de número 32. Mas antes de fazermos isso, um lembrete. Ser filha de Deus é um chamado para imitar as obras de Deus. Esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. Ser filha de Deus é um chamado para imitar as obras de Deus. E quais são as obras de Deus, você pode me perguntar? Se você der uma rápida leitura do versículo 25 até o 32, você vai ver que as obras de Deus é o que Deus espera que eu e você façamos. Vamos fazer uma rápida leitura, uma leitura dinâmica. Versículo de número 25. Ele nos fala para termos cuidado com as nossas palavras. Okay? Embora nossas palavras não tenham aquele poder de fazer aparecer o que não existe, tá bom? Ou forçar que as coisas aconteçam, você pode morrer de dizer, vai ficar rica, vou ficar rica. Não trabalhe não, que você não vai ficar rica não, viu? Não poupe não, que você não vai ficar rica não. Então, as palavras, elas têm importância, significância, mas não tem esse exagero de poder que às vezes você ouve na internet, em alguns programas de determinadas denominações que pregam teologia da prosperidade. É como se as nossas palavras fizessem Deus ficar em dívida conosco. Determine. Olha, não é desse jeito. As palavras, elas têm importância, significância, mas diga que você vai ficar rica sem trabalhar, que você não fica não. Ok? As palavras têm importância. E que importância são essas? Bom, o texto diz em Efésios 4, 25, que as palavras são importantes para mim e para você, porque elas devem nos lembrar que nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Foi muito belo ver aqui a entrada das bandeiras e ver as sociedades, né, as uniões das mulheres, das sociedades femininas das nossas regiões de estado. Então temos várias bandeiras aqui, representando as nossas regiões hoje. Mas hoje, aqui não é a USAFOR reunida, aqui não é a USACEM reunida, aqui não é a USAFEC reunida. O que é que está reunida hoje nessa noite? É a USAF. Então, embora haja essas repartições regionais, todas vocês fazem parte de um único organismo para-eclesiástico, ou seja, está ao lado das igrejas, para auxiliar as igrejas, as uniões das sociedades auxiliadoras femininas. Então aqui nós temos vários membros, mas um só corpo. Pensa nisso e agora leva para o corpo de Cristo, que é a igreja. As palavras são importantes, o texto diz, porque elas devem nos aproximar como membros que somos do corpo de Cristo. Você não pode fazer dinheiro aparecer de uma hora para outra dizendo vai ficar rico. Mas você pode ferir tanto as pessoas que estão ao seu redor. Ou você pode aproximar tanto as pessoas que estão ao seu redor com as suas palavras. Por isso, notem que o mandamento que é dado aqui, que é um dos mandamentos que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo falam no versículo 1, lembra? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus quer que nós o imitemos no uso da palavra.
palavras que edificam. Isso é tão sério que esse mandamento é o mais repetido aqui. Dá uma espiadazinha comigo no versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. Deus transmite graça para nós, de acordo com as nossas necessidades, pela sua palavra, que vem nos confortar o coração, que vem nos animar para nós termos mais força para seguir e também para nos consolar quando o nosso coraçãozinho está pequeno. A palavra de Deus é desse jeito. E a palavra que sai da minha boca e da sua boca, irmã, deve ser da mesma forma. Palavras que vão unir mais e palavras que vão edificar mais. Esses dois mandamentos estão bem presentes aí. Ser filho de Deus implica em fazer o que Deus faz. Ser filha de Deus significa que eu tenho que imitar o meu papai. Eu falei para vocês que quando a palavra ela é usada para nós, ela é diferente em sentido de quando a palavra filho é usada para Jesus. E aqui é um lembrete para mim e para você. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhas amadas. Lembra disso, como filhas amadas, imitem ao Papai do céu. Como filhas amadas, fazem, irmãs, o que as filhas de vocês, quando pequenas, faziam. Calçando o sapato da mamãe, vestindo a roupa da mamãe, às vezes mexendo na maquiagem, comendo o batom da mamãe, né? Pensando que era batom garoto. Como filhas amadas, vocês imitavam suas mães? Como filhas amadas, imitem a Deus. E no primeiro chamado que nós temos, ou no chamado mais enfático de Efésios 4, do 25 até o 32, vem justamente essa questão do uso da palavra. Em segundo lugar, nós podemos ver que ser filhos de Deus aqui implica em nós nos esforçarmos também para mantermos a união do corpo. Eu acredito que quando a diretoria estava reunida para planejar, né, essa cerimônia, muitas ideias devem ter ocorrido. E algumas queriam que a sua vontade ou seu plano se realizasse, outras queriam de uma outra forma, conversaram, chegaram a um acordo e graças a Deus a reunião está aqui. Agora, imagine quando as coisas não andam bem. Imagine quando nós não entramos em acordo. E é essa visão que aparece na outra sequência de mandamentos que temos aqui. Uma delas, versículo de número 26 e 27. É uma sequência. Normalmente, nós só lembramos do último, que é o versículo 27. Mas perceba que é uma sequência e eu te provo isso. Irai-vos e não pequeis. Não se imponha o sol sobre a vossa ira. Você está vendo aí que irai-vos está unido com não pequeis? Não se ire. Mas, pastor, é difícil, que tem hora que a paciência passa longe. Estou cansado, alguém pode dizer, estou cansado, pastor, de pedir a paciência de Jó, porque quanto mais eu peço, mais tribulação vem. Tem hora que não dá para fazer, mas o texto aqui está dizendo, não é que você vai sozinho realizar o que você quer. O texto está dizendo, ire-se e não peque. Como é que faz isso? Irá e não pecar. Tem uma série de salmos, no nosso querido livro que leva esse nome, chamado de Salmos Imprecatórios. Você já leu alguns deles? São salmos em que o autor, né, às vezes foi Asaf, uns deles foi Davi, outros são anônimos. Eles nos mostram para onde nós devemos direcionar a nossa ira, o nosso desapontamento, as nossas frustrações. Leve para Deus. Deus quer ouvir de você não é apenas o parabéns porque você conseguiu alguma coisa que você tanto desejava. Mas Deus também quer te conhecer, irmãos. Ele já sabe e Ele conhece. Mas Ele agora quer que você se relacione com Ele nesse ponto. Fale para Ele sobre as suas decepções. Fale para Ele sobre as suas frustrações. Fale para Ele que você perdeu a paciência e não sabe mais o que fazer.
Porque ou você direciona seus desapontamentos e frustrações em oração para Deus, ou você vai sair descontando em todo mundo. E vai pagar o marido, e vai pagar a filha, e vai pagar até a colega que passou lá para vender Tupperware. Viu? Não desconte na irmã. Não desconte. Põe o joelho no chão. E conte para Deus suas frustrações. Você é filha amada. Você deve imitá-lo. Você deve mostrar a ele, além da glória pelo que ele tem realizado, também as frustrações que nos vêm. Sabe por quê? Porque as nossas frustrações são uma forma de certo modo, colocar um óleozinho nos joelhos que estão tão endurecidos e não se dobram mais para orar. Tristezas, decepções, vêm como lubrificante para os joelhos, para você lembrar de curvar-se diante dele. O meu hino predileto do canto cristão diz: ó, que dor sentimos sempre, ó, que dor no coração. Só porque nós não levamos. Pois é, você é filha amada, imite a ele. Use suas palavras para o bem. E quando não souber o que fazer, tem uma saída. Dobra o joelho, busca ele em oração. Fala a ele sobre suas decepções. Porque ou você vai levar para ele suas decepções, ou você vai irar-se, pecando, e ainda vai dar lugar a coisa ruim. O texto diz: não deis lugar ao diabo. É uma sequência. O que é que você vai fazer com sua ira, com seu desapontamento, com as suas frustrações? Nós devíamos fazer o que Abacuque nos ensinou, em um texto que todo mundo aqui sabe de cor. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas da malhada sejam tiradas do curral. Pois é, aí o texto diz: eu ainda me alegrarei no Senhor. Deus está interessado também nas nossas lágrimas, Deus também está interessado na nossa decepção. Porque junto com a nossa decepção e as nossas lágrimas e as nossos momentos de ira, vem lágrimas. E o texto de Apocalipse 2 vezes diz: e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deu vontade de chorar, irmã? Chore, porque nenhuma das suas lágrimas serão derramadas de forma perdida. Deus está vendo tudo e vai te consolar de todo o choro, de toda lágrima. Ele nos chamou sem merecermos para sermos filho dele. Lembra, filiação é obra de graça. Filiação é algo que vai nos levar para um relacionamento íntimo e profundo. O Espírito Santo vai fazer parte do nosso dia a dia. E filiação está dizendo aqui: ele pede que nós olhemos para ele e imitemos o que ele pede que nós façamos. O texto segue aqui nos mostrando uma série de outras questões que o filho amado deve fazer, que a filha amada deve fazer. O versículo de número 30 nos destaca isso agora. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se nós pensarmos nesses mandamentos como um conjunto, o que é que deixa o Espírito Santo triste? Versículo 20. Ficar na mentira e falar a mentira para o seu irmão. Versículo 26. Irá, pecar e dar lugar para o diabo. Versículo de número 28. Continuar furtando, ser preguiçosa e não trabalhar, para que quando alguém precisar de você, você diga: vai trabalhar que eu não tenho nem para mim, quanto mais para ti. Então é fazer o contrário do texto que nós estamos vendo. Isso vai deixar o Espírito Santo triste. Ou seja, quando eu e você paramos de querer imitar o Pai, estamos deixando o Espírito Santo triste. Daí o apóstolo Paulo pega tudo e junta nos versículos 31 e 32. Irmãs, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e assim toda malícia. Aí uma outra dica para vocês observarem. Vocês estão percebendo que existe uma série de ou como dizem os paulistas, né? Olha, eu vou ler novamente o versículo número 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Eu sou formado em letras, tá? Por isso que eu amo também a língua portuguesa. Era necessário só um ezinho aqui, só um i.
ele era necessário somente na última parte, depois de blasfêmias. Só precisava de um ezinho ali, pronto. Encerrava tudo. Por que é que Paulo escreve tanto e? Para dar uma ideia de sequência, certo? Se você não se libertar da amargura agora, isso vai contaminar a tua vida e não vai parar aí. A amargura vai chamar a irmã dela, a cólera. E elas não vão ficar satisfeitas não, vão chamar a ira. E a coisa vai piorar, a gritaria e a blasfêmia. Ou você procura se libertar pelo poder da palavra de tudo aquilo que mancha a tua figura de filha de Deus, ou se você não está se enchendo do Espírito, está se enchendo de outra coisa. Você, minha irmã, é um vaso de Deus. Ou você vai estar cheia do Espírito Santo, ou vai estar vazia do Espírito Santo. E estar vazia do Espírito Santo é depender de si mesmo para o que der e vier. E quando toda vez o ser humano quer fazer as coisas sem o auxílio de Deus, todo mundo sabe, a gente quebra a cara. Então Paulo está repetindo vários ex aí para nos chamar dessa sequência que não vai parar, vai virar uma bola de neve. Se liberte logo da amargura, se liberte logo daquilo que você vai dizer. Não, todo mundo faz, eu não vou fazer, eu vou fazer. Não, todo mundo está fazendo, eu vou ser só mais uma. Se liberte, você é filha de Deus, é filha amada dele. Imite a ele. Imite a ele. Então, o pois que a gente encontra no versículo 1, pede que você lembre de tudo isso. Se libertou de tudo isso? Aleluia! Sede imitadora de Deus, como você também já é filha amada. Filiação implica em transformação. E essa transformação, para uns, às vezes vem rápido. Para outros, às vezes vem demorada. Para uns, às vezes ouviu um cântico, foi na cruz e se converteu. Outros tiveram que ir para o hospital. Para o passarinho, basta um raio de sol para acordar. Para uma pedra, precisa de uma explosão. E Deus usa os dois quando Ele quer. Ele pode te despertar com um raio de sol e Ele pode também despertar com uma explosão. O fato é, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Como é que eu tenho certeza disso? Você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Quantas vezes as irmãs acharam que não vai ter mais 2021? E teve. Nada pode frustrar os planos de Deus. Então, lembremos isso. Filiação divina, eu e Deus, implica em lembrar que filiação é obra de graça. Filiação é um relacionamento íntimo e profundo. Ele nos deu o seu Espírito Santo e Ele nos dará certeza que somos filhos dele. E filiação, conforme o texto que estamos lendo, pegando principalmente Efésios 5:1 e lendo ele à luz do final do capítulo 4, a filiação implica em fazer as obras de Deus, ou imitar o Pai amado. Então, eu e Deus, Deus me chamou, Deus te chamou para ser filha dele. Algo, eu volto a dizer, que era aplicado como título de divindade, de nobreza para os homens na antiguidade. Deus dá para mim e para você muito mais do que aquilo que o coração humano pode sonhar ou desejar. Deus nos deu isso, nos deu Cristo Jesus, e através de Cristo, do seu sacrifício, depositando a sua fé nele, você se torna, minha irmã, filha de Deus. E que a palavra dele esteja em suas vidas, e lembremos isso, como é maravilhoso ser chamado de filho de Deus. Vamos baixar nossa cabeça? Somos gratos, Senhor, por essa primeira noite. Muito obrigado, Pai, por tua bondade. Nós somos gratos a Ti pelas irmãs que vieram, algumas de perto, outras de longe. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sem merecermos, o Senhor nos fez Teus filhos. E como Teus filhos, estamos reunidos em uma grande família, representada nesta noite aqui.
Obrigado, Senhor, por mais um ano de existência da USAF. Obrigado por cada uma das uniões auxiliadoras femininas em cada lugar do nosso Ceará. Que a obra que o Senhor tem realizado através dela se perpetue e continue louvando o teu nome, porque só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Então nos abençoa nesta noite. É o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Francinete, fique tranquila que eu não vou beijar o pastor não, viu? Como Rizoma fez. Então, queremos agradecer ao pastor Marcos Paulo, né, por ter sido deixado-se usado por Deus e nos relembrar verdades tão importantes da palavra de Deus. Nesse momento, as meninas do grupo de louvor, eu vou dar os avisos e depois eu creio que nós vamos cantar mais algum hino para encerrar. Lembrem das cartas credenciais, certo? A gente precisa entregar aqui à secretária, certo? Tragam as cartas e entreguem a ela, assim também como a nossa oferta de fé e oferta missionária. Podem ser entregues à Sandra, que é a tesoureira, mas também pode deixar aqui com elas que elas recebem, tá bom? O texto bíblico, estão afiadas nele. Levantai o braço, quantas decoraram? Eita, mas eu digo que daqui para amanhã ainda vai ter mais gente. Vou confiar, viu, que vai ter mais gente, né, para apresentar aqui. Irmãs, vocês receberam na sacolinha um saquinho com 50 centavos dentro e uns bombons? Todas entenderam que era aquilo? Mais ou menos, sim, não. Pronto, para quem não entendeu, nós estamos, através daquele saquinho ali, dando a oportunidade às irmãs de ofertarem para missões. Aqueles 50 centavos que tem ali dentro do saquinho não são de vocês. É oferta missionária que a diretoria deu. Cada irmã da diretoria deu R$10 em moedas de 50 centavos. Ali é uma oferta missionária que nós estamos dando. Então, vocês precisam devolver. Lucivânia tem uma caixinha, ela vai providenciar, já tem uma caixinha, para que vocês devolvam os 50 centavos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos dando a oportunidade às irmãs de multiplicarem esses 50 centavos. Como? Vendendo todos aqueles bombons. Tem uma irmã chamada Noemi, da Igreja do Crato, que ela é tão empreendedora que vendeu aqueles bombons por R$100 e já fez o depósito dos R$100, certo? Vendeu para o pessoal lá do Crato e disse que vai levar os bombons. Se ela enrolou o povo, aí é com ela, mas ela vai devolver aquela oferta missionária, certo? Toda essa oferta missionária vai ser dividida para missionários, que nós vamos discutir e resolver como é. Então, como o pastor disse, quem não trabalha não tem. Então, se a gente não trabalhar, não vai ter oferta missionária, tá certo? E os 50 centavos? É para dar uma forcinha a vocês. De repente, você vai lá na cantina, compra uma pipoca por 50 centavos e vende a uma irmã por R$2. Depois você já fez R$2, vai vendendo. De repente você já fez 30, vai lá na minha banca, compra um Tupperware e assim vai indo, multiplicando a sua oferta missionária. Quando for segunda-feira pela manhã, você vai devolver. Devolver o quê? Ou os 50 centavos ou a oferta que você multiplicou, tá certo?
Alguém pode levar os 50 centavos para casa? Não, porque ali está só emprestado para você trabalhar. É um empréstimo do Banco da Alzheimer. Nós não quer fazer uma pergunta? Ah, vendeu os bombons aqui também. Ah, pronto, ela vendeu, foi aqui também os bombons, certo? Então, lembrem de entregar, que nós queremos ter uma oferta bem bonita para missões, né? O nosso Congresso ZAP, para quem não sabe, é um congresso que ao longo desses 61 anos tem aplicado bem na obra missionária e os missionários precisam da nossa ajuda. E se tem uma coisa que é forte no nosso grupo, são as mulheres no trabalho missionário e nós vamos continuar assim. Amanhã também nós teremos o nosso, ali em frente do refeitório, tem uma porta de vidro, ali vai ser uma salinha para oração por missões. A responsável é a pastora, ou a irmã missionária Lucivânia, ela está ali e você pode fazer uma visita às 10 horas da manhã lá para orar por missões e ter um tempinho lá. Ela conseguiu muitas coisas que ela vai sortear apenas pelas pessoas que passarem lá. Você vai lá orar, deixa seu nome, conversa um pouco sobre missões. Outras missionárias podem ir lá também e participar depois do sorteio, certo? Habitualmente, nós temos no nosso congresso, todos os dias depois do culto, as nossas reuniões de negócios, né? Amanhã, pela manhã, teremos um culto, não teremos uma reunião de negócios. Por quê? Esse congresso é um congresso diferente, nós estamos voltando. Por enquanto, nós não vamos fazer aquelas comissões. Falei com Betânia, ela disse que a gente deixasse para dividir a oferta missionária do seminarista para o próximo congresso. Então, já está no final do ano. Ela disse que lá está tudo sob controle. Então, aquelas comissões de missões, de finanças, de eventos, a gente vai deixar para a diretoria da USACEM fazer o próximo ano. Então, na segunda, teremos a nossa reunião de negócios, que será a eleição da nova diretoria e algum assunto rápido, light, que podemos tratar aqui. Então, por isso que amanhã às 10 horas terá oração por missões, para quem desejar. 15 horas, nós teremos a nossa feira das empreendedoras. Ou coisa boa é feira. Minha gente, é bom demais andar na feira, né não? Mulher gosta, toda mulher gosta. Então, amanhã eu avisei para as irmãs que quem vende alguma coisa pode trazer para a gente expor. Irmãs, deixa eu compartilhar com vocês um princípio que eu aplico para mim. Eu prefiro comprar sempre as irmãs. Se eu compro perfumes, se eu compro roupas, eu procuro escolher irmãs que eu sei que são pessoas que aplicam os seus ganhos na obra, que são irmãs que estão ali trabalhando para conseguir alguma coisa. Então, por isso que eu fiz questão disso, porque tem algumas irmãs que até trazem coisas para vender, para ajudar no pagamento do seu congresso, não é? E outras que acham bom mesmo gastar, porque são ricas e têm dinheiro. Então, amanhã, 15 horas, nós teremos nossa feira. E quero já agradecer o pastor Marcos Paulo, porque fez a propaganda da Tapaué. E vai ter também, viu? Uma irmã falou comigo, para a gente não esquecer das máscaras, né? Ainda é um protocolo do governo, ainda é obrigatório. E quando a gente posta foto com aglomeração sem máscara, né, já começa o mimimi. Então vamos ter cuidado também, né, quando a gente postar, né, postar com máscara, ou então se for sem máscara, um pouquinho mais distante, só para evitar. Eu sei que nós estamos aqui reunidos, porque nós já temos
já é permitido reuniões assim. Então, nós não estamos fora do protocolo, mas realmente tem o protocolo de usar máscaras, né? Outra coisa que eu quero explicar aqui, minhas irmãs, a presença de homens. Eu sei que vocês não gostam de homens entre nós, mas o pastor Marcos Paulo está aqui, tá tudo bem que ele está aqui? Tá, né? Temos aqui alguns homens circulando, o Osiel tem nos ajudado demais, né? Já pensou aqui sem Osiel? Carregando coisas e indo buscar coisas. Precisamos de homem. Nós temos também aqui o Eric, que é o esposo da irmã Cida. Ele está aqui apaisando, né? Porque ele é policial. Está aqui para nos defender de alguma coisa se precisar. Temos esses dois garotos lindíssimos aqui. Um é o meu filho, o outro é o filho do pastor Oscar, que foram convidados para fazer aqui a transmissão. O Bael que está cuidando do som. Então eu quero explicar isso para vocês, porque em outros congressos já foi problema dizer que tinha homens, mas nós precisamos ter alguns homens, né? Então por isso que eu estou explicando, tá bom? E quero desde já agradecer aos homens que estão dispostos a nos ajudar. E por fim, eu quero avisar no nosso social hoje à noite. Quero pedir às irmãs que participem. As irmãs que estão cuidando do social, elas se dedicam tanto, fazem tantas coisas, vão atrás de mimos para premiar, vão para o centro comprar coisas, então se dedicam tanto. Vamos prestigiar o que as irmãs planejam, tá bom? Vamos participar. E é tão gostoso, irmãs, brincar e sorrir, e participar e ganhar prêmios. Então, hoje nós teremos a noite das máscaras e eu espero que ninguém fique morgando lá no quarto e venha para ali para a gente participar da noite da máscara. A máscara mais criativa, mais bonita, vai ganhar o prêmio. Eu acho que é primeiro, segundo, terceiro lugar, não sei, eles vão explicar, tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre hoje? Ah, muito bem. Vocês receberam na bolsinha de vocês uma pulseirinha, não foi? Uma verde e outras receberam amarelo. Alguém me perguntou se era campanha para Bolsonaro. Espera ainda que eu vou explicar. São as equipes, tá certo? Quem é da equipe amarelo e quem é da equipe verde? Nós fizemos a divisão assim. Porque o Zafor veio mais gente, 70 pessoas mais ou menos. E os AFEC, os ACEM e outras regiões que vieram, né, a gente juntou elas contra os AFO, só na hora das brincadeiras. O resto a gente é tudo junto e misturado. Então, para a gente poder fazer a nossa competição saudável, certo? Então, quando for para as brincadeiras, já sabe que a cor é essa, tá bom? Então, se alguém ainda não acertou sua inscrição, procure a irmã Sandra, porque nós precisamos fechar o caixa. E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem com as instalações, nos procurem. Algumas pessoas já procuraram com problemas no banheiro, e assim que terminar eu vou tentar resolver. Se tiver qualquer coisa que vocês não gostarem, eu peço, nos procurem. Não vão reclamar com as cozinheiras, porque elas são funcionárias. Não vão reclamar com uma pessoa da USAFEC, porque ela não tem como resolver. Não vão reclamar com uma pessoa da USACEM, porque ela não tem com quem resolver. Procure aquele grupo das mulheres mais bonitas, umas que estavam com as blusas hoje, de parda. Procura elas, que elas vão tentar resolver, tá bom? E o nosso café amanhã 7h30, o culto 8h30, espero que não se atrase. Passar para a Raquel, que dará continuidade. Iremos cantar agora o hino oficial do nosso congresso, Quem Somos Nós. Nós iremos cantar ele todos os dias, ok? Como o pastor falou, né, nós somos filhas, então nós somos servas,
Nós somos soldados, nós devemos ser atletas buscando a recompensa e também pacientes a esperar pelos frutos, como um lavrador. Só da segunda estrofe para a terceira, a gente não vai cantar o coro, tá bom? Vamos da segunda pular direto para a terceira estrofe. Oremos. Pai amado, muito obrigada por este momento maravilhoso que tivemos hoje. Te agradeço por este privilégio de aprender de Ti. Obrigada, Pai, porque nos escolhestes para ser Tuas filhas, Pai. Isso é algo realmente maravilhoso. Lembra-nos disso todos os dias, que nós dependemos de Ti, que nós podemos realmente depender de Ti. Tu és um Deus que está sempre a nos ajudar, como o pastor falou, está a enxugar a lágrima dos nossos olhos. Muito obrigada, Pai, por ser um Deus presente nas nossas vidas. Ajuda-nos a Te imitar como filhas amadas Tuas, Pai amado. Peço agora que o Senhor proteja as irmãs nesse momento de social, que seja um tempo maravilhoso para a Tua honra e glória. Abençoa cada um de nós aqui, Pai amado. Em nome do Teu Filho eu te oro. Amém.